Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a linha da criatividade na biodança. Então, como funciona essa questão da criatividade dentro do processo da biodança? Então, para nós, o ato de viver é um sutil movimento de um universo biologicamente organizado em permanente criação. Então, esse universo está se transformando o tempo todo de uma forma criativa, no qual a criatividade humana é uma extensão dessa força. Então, nós temos essa criatividade no universo, na natureza e na nossa humanidade também. Então, somos uma extensão da força criativa, dessa força biológica que atua no universo. Falando de uma maneira radical, a nossa grandeza é a nossa vida. A grande questão dentro da criatividade é que as pessoas confundem um pouco, né, esse conceito elitista que separa os criadores das pessoas comuns. A gente pensa que criatividade é coisa para os artistas, para os grandes pintores, músicos. Não, a gente pensa que esse conceito elitista não representa, a não ser um dos tantos preconceitos culturais. Na verdade, a gente da biodança, a gente diz que isso é uma trágica dissociação, a dissociação entre o ser humano e a sua obra. Todos nós somos criadores. Desde que estamos separados da nossa própria obra, cada um dos nossos movimentos está dissociado da emoção. E é mesmo. A gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra nada a ver. Bem dissociado. Então, o trabalho alienante, institucionalizado, ele consolida essa dissociação entre o que sentimos e o que fazemos. Então, a nossa cultura está reforçando essa dissociação o tempo todo. O tempo todo. Então, a nossa civilização, de forma não declarada, reprime a função natural da criatividade. Rolando Toro sempre falava, citava Arthur Jores. Arthur Jores, ele escreveu, né, ele tratou das doenças de civilização. Ele fez uma pesquisa entre as doenças comuns entre homens e animais. Então, ele descobriu que entre 1.500 doenças, a gente tinha em comum com os animais apenas 500. Quer dizer que 1.000 doenças é o preço que a gente paga por ser civilizado. Ele chamou de doenças da civilização. Então, nós não propomos, né? Não estamos propondo uma atividade criativa como uma atividade curativa, tipo dançoterapia, arte-terapia, porque a terapia trata de doentes e a biodança não tem essa abordagem, né? A biodança trata da parte sadia, mas sim na concepção biológica que aproxima-se da inocência criadora, permitindo o aparecimento do gênio da espécie. Então nós temos dentro de nós esse gênio criativo, todos nós temos, não é coisa de artista. A criatividade é, assim como a função sexual ou a função de transcendência, uma extensão do processo de viver. A vida é criativa. Com a repressão da criatividade, o que vai acontecer? A repressão da criatividade se dá em todos os níveis educacionais, sociais e políticos. Assim, a repressão dos impulsos inatos da função criativa tem também consequências gravíssimas para o indivíduo e a sociedade. Então, a obstrução desse impulso criativo vai trazer os seguintes efeitos. Primeiro, dissociação afetivo-práxica, eu já mencionei anteriormente. A pessoa sente uma coisa
e faz outra nada a ver. Isso é muito comum. A gente chega num ambiente, quer abraçar todo mundo e chegando lá na hora e fala: oi, tudo bem? Então o indivíduo está impedido de realizar o que sente. Isto é, ele padece de uma paralisia no sentido literal da palavra. A pessoa não faz nada, né? Não responde àquela emoção que ela está sentindo. Outro é a mecanização. O indivíduo se move a partir de padrões impostos, para quem viu aquele filme do Charlie Chaplin, que o cara fica parafusando, de forma de fora e repete sequências de movimentos sem sentido, alheios à sua vida. Isso acontece em muitas empresas, muitas mesmo. A pessoa que trabalha numa empresa grande e que a função dela é colocar aquelas fichas em ordem alfabética ou de conciliar aquele relatório e ela não sabe nem porquê, nem de onde veio aquilo e nem qual é a consequência daquele trabalho que ela está fazendo. Ela não tem a noção da totalidade. Então, para ela é um trabalho sem sentido, né? É mecânico. Então, a mecanização é um atentado à função global de viver, diz o Rolando Toro. E por último, a descompensação e a perda da homeostase. Então, a repressão da criatividade impede o fluxo organizador do sistema vivo, ao quebrar-se a conexão em feedback com o mundo, trazendo como consequência graves perturbações dos sistemas autorregulados do organismo. Eu gosto de dar um exemplo, alguns valores que a gente assume da nossa sociedade. Por exemplo, tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. E a pessoa assume aquela coisa e fica, e vai, e segue, e não pode parar para nada, e quando para se sente culpado porque está perdendo tempo. E isso vai influenciar no seu sistema orgânico. Né? Pessoas que são cobradas no seu trabalho de uma performance, né? De metas. Então, o cara precisa produzir, dentro daquele tempo, ele tem que cumprir metas. Então, a pessoa, estou falando por experiência própria, a pessoa esquece de ir ao banheiro, por exemplo, né? E depois, mais tarde, quando vai se aposentar, isso a gente vê muito nos caixas que trabalham em bancos e vai padecer de problemas renais, né? Por exemplo, pode ser. Então, essa descompensação e a perda de homeostase por falta de ouvir o seu próprio organismo. Despersonalização. Rolando também falava muito nisso. A repressão do criativo é a versão pessoal do gênio da espécie. Então, cada pessoa é diferente. Cada pessoa se expressa da sua forma. Então, quando essa repressão da criatividade acontece, ela tem um efeito de despersonalizar o indivíduo. Todo mundo igualzinho, todos de uniforme, todos da mesma forma, todos atuando, respondendo da mesma maneira. É aquela uniformização que tira, despersonaliza o indivíduo. Isso é muito danoso para a criatividade, para a expressão, para a individualização, expressão de cada um. Então, esses efeitos descritos trazem em seu conjunto o apagamento de todos os outros impulsos inatos, a diminuição da qualidade de vida, de seu sentido epifânico, da sua exaltação, vale dizer, da glória de viver. Então, é um empobrecimento total. E é por essa razão que a arte irrompe frequentemente como uma ação convulsiva, não apenas como nostalgia da integração do homem com a sua obra, mas como gesto desesperado de sobrevivência. Aí aparecem, né, aqueles impulsos artísticos de desespero da sobrevivência, por esse tipo de repressão. A criatividade como expressão de superabundância.
O Newman acentuou que a característica essencial do indivíduo criador é a superabundância. Pois bem, essa riqueza interior, esta abundância de potenciais profundos existe em todas as pessoas, não só nos artistas, todas as pessoas têm essa riqueza. O artista é apenas aquele que tem a coragem de expressar as suas potencialidades. A vida é superabundância de vida, é riqueza gratuita, luxo e luxúria. Rolando dizia assim: o meu banho é o mar, né? O meu tapete é a grama, né? E a minha luz são as estrelas. Então, essa forma cósmica de superabundância. Nós temos tudo isso e às vezes não estamos conectados com essa percepção. Assim, a criatividade pode ser exercida em uma conversação, em uma dança espontânea, no ato sexual, na celebração de um café da manhã, tanto como nas formas mais altivas e majestosas de arte universal. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós podemos exercer essa nossa criatividade. O requintado ato de preparar os alimentos ou de elaborar uma cantata provém da mesma fonte genética, da mesma fonte criativa. A assertividade, a percepção seletiva, a liberdade para induzir mudanças, a fluidez, que são características próprias do ato criador, são também atributos dos seres vivos. A criatividade existencial. A vida humana pode assemelhar-se assim a uma árvore que, surgindo de uma semente, se torna forte e fecunda, nutrida pela seiva imemorável do amor. Floresce e frutifica de forma tão generosa que seus ramos se rompem pelo peso dos frutos. Dentro da biodança, qual é o trabalho, né, que a gente faz dentro da biodança? A biodança procura desbloquear os canais de expressão das pessoas, né, que estão lá frequentando o curso. A biodança, de forma nenhuma, vai ensinar você a pintar, vai ensinar você a fazer uma poesia, vai ensinar você a dançar. Dentro da biodança, nós ressaltamos que lá atrás, por exemplo, na linha da criatividade, talvez você tenha recebido um mandato, um bloqueio nesse canal de expressão. Eu gosto de dar esse exemplo, a criança que está lá na sua escola desenhando e pinta uma árvore vermelha. E a professora chega e fala: criança, a árvore não é vermelha, a árvore é verde. Então, muitas coisas podem acontecer a partir desse momento, né? Essa criança pode virar aquele adulto que diz: eu não sei pintar, eu não sei desenhar, não ponho um lápis na minha mão, porque isso não é para mim, eu não tenho esse dom. O pessoal fala com muita assertividade. E a gente como professor, facilitador da biodança, a gente sabe que todos nós temos potenciais. O potencial pode estar adormecido lá atrás, foi bloqueado lá atrás. Então, a gente vai trabalhar o diferente, a gente vai trabalhar a expressão, vai trabalhar aquele mandato de ousar. Quando pedimos para o aluno, escolha o seu par, o que acontece dentro dessa vivência na aula de biodança? A pessoa pode ficar parada, paralisada e esperar ser escolhido. Ela pode tomar a iniciativa e escolher a pessoa que está ao lado, que é mais fácil.
Ou pode ser mais impulsiva ainda e atravessar a roda e escolher outra pessoa. Então, tudo isso pode acontecer dentro da aula, não é? E as consequências também. A pessoa, estou falando das minhas vivências, a pessoa ficou, escolha seus pares, né? Eu vou ficar paradinha aqui e vou esperar que o príncipe encantado entre por aquela porta e venha me escolher. Isso não vai acontecer. O grupo pode estar ímpar e eu sobrar, né? Aí eu vou sobrar, vou fazer o exercício com a professora, aquele problema. Próxima aula, escolham seus pares. Aí eu vou rapidamente pegar a pessoa do lado para não sobrar. Próxima aula, escolha os seus pares. Aí eu vou ousar, essa palavra eu gosto muito, né? Ousar é tentar sair do meu programinha e tentar buscar outra pessoa. Então, gente, esse já é um trabalho de criatividade que vai acontecer, são situações que vão acontecer dentro de uma aula, né? E a gente vai vivenciar todas essas possibilidades. Então, dentro dessa linha, a biodança trabalha dentro da linha da criatividade, trabalhamos com duas forças, a força Yin e a força Yang. Se o Yin é a ideia, né? É a ideia daquilo que você vai criar. O Yang é a força de execução dessa ideia. Então não adianta só ter a ideia porque você não vai ter a criação. E não adianta ter só a força que você também não vai ter a criação. Essas duas forças são importantes no ato criativo, né? E o equilíbrio, conhecer essas duas forças, conhecer que você tem o Yin e que você tem também o Yang. Só o fato de você se conectar com essas duas forças, saber que elas estão em você, já vai facilitar muito no processo de criação. E outra coisa, assumir que aquela dança que você está fazendo, ela é só sua. Ela é única dentro do universo. Então, quando uma pessoa faz uma dança ao centro e que ao final todos aplaudem aquela dança, né? Isso é um ecofator positivo fantástico, né? Que começa a valorizar e a pessoa vai sentindo que aquela dança, puxa, né? Minha dança, eu gostei. Sentindo-se valorizado pela sua diferenciação. Então, esse trabalho de valorizar o diferente nós vamos fazer dentro da aula. Então, a biodança, ela não vai procurar problemas, ela vai sempre iluminar aquilo que o aluno apresenta para a gente. Então, a biodança, dentro da linha da criatividade, ela não vai te dar cursos, como eu falei, mas num laboratório, por exemplo, de criatividade, a gente vai colocar um pincel na mão do aluno. E ele vai lá fazer alguma coisa, só o fato de pegar naquele pincel e fazer qualquer coisa, ele já entrou em contato com a dificuldade dele ou com a facilidade dele. E puxa, né, aquele trauma lá do passado, não é tão assim, até que dá para brincar aqui com essas cores. Ele vai fazer uma poesia, a maré, a maré, a maré, a maré. Ele escreveu uma coisa bonitinha, nossa, que bonitinho, eu até consigo fazer uma poesia, né? A gente vai dar um pedaço de argila na mão da pessoa, a pessoa vai lá, amassar a argila, sentir a temperatura da argila, né? Sentir que ela está tomando forma, e que não precisa ter forma nenhuma, não ter cobranças. Então, essa é a função da biodança, desbloquear o canal de expressão. Se a pessoa quer ser um escultor, vai fazer um curso. Quer ser pintor, vai fazer um curso de pintura. Quer ser músico, quer aprender vai para a escola, vai aprender. Então, a gente só vai colocar a pessoa em contato com esses potenciais. E como diz muito bem o Rolando, o ato de criar uma comida, de você estar inteiro naquilo que você faz, é criativo. É igualzinho ao ato de fazer uma cantata. Então, para terminar, a biodança
trata de desbloquear canais de expressão. Criatividade tem a ver com expressão. Elimina um pouco desses mandatos, a gente vai ver que tem coisas que não tem nada a ver com a gente. Nos impulsiona a sair da rotina, a ousar novos caminhos, ousar o diferente. Ter uma coerência afetivo-práxica, a gente vai começar a fazer coisas que a gente gosta de fazer, tem coerência com o nosso sentimento, vai valorizar aquilo que nós criamos. Isso aqui eu criei, ele é só meu, né? Desfrutar dos pequenos gestos do cotidiano. O cotidiano é muito, é uma superabundância em criatividade. E por fim, que nós somos todos criadores, criaturas e criação. Estamos todos os dias criando e recriando a nossa vida.